Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite aqui, pessoal aqui da casa que sempre nos auxiliam. Boa noite aí para quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Vamos iniciar a nossa reunião aqui fazendo a oração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador João Antônio da Silva fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho de João, capítulo 15, versículo do 26 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também direis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos os das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu os disse, quando chegar a hora. Essas são as palavras da salvação. Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Ausência justificada. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Por haver número legal, sua proteção nosso Senhor Jesus Cristo, onde emana toda força e poder, declara aberta a 16ª sessão ordinária, nesse dia 23 de maio de 2022. Coloque em votação no plenário, dispensa de leitura das atas da 15ª sessão ordinária e da 4ª sessão extraordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022. O vereador for contrário à dispensa de leitura das atas, que se manifeste. Dispensa de leitura das referidas atas, reprovado por 7 votos. Coloque em discussão a ata da 15ª sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da 4ª sessão extraordinária. Não houve retificação. Declaro aprovadas por 7 votos as referidas atas, conforme transcritas, serão assinadas pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Ofício número 155 de 2022, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual justifica a ausência na 16ª sessão ordinária por motivos doença, conforme atestado apresentado nesta Casa Legislativa. Despacho da Presidência ciente. Documentos referentes ao projeto de lei número 028 de 2022, que,
autoriza a liberação de recurso financeiro destinado a repasse de subvenção social e da outras providências. Parecer contábil número 025 de 2022 e parecer jurídico número 035 de 2022, favoráveis à tramitação do referido projeto de lei. Requerimento número 043 de 2022, o qual requer inclusão em regime de urgência especial do projeto de lei com pareceres das comissões permanentes apresentados de forma verbal. Documentos referentes ao projeto de lei número 029 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí e da outras providências. Parecer contábil número 027 de 2022 e parecer jurídico número 037 de 2022, favoráveis à tramitação do referido projeto de lei. Requerimento número 045 de 2022, o qual requer inclusão em regime de urgência especial do projeto de lei com pareceres das comissões permanentes apresentados de forma verbal. Documentos referentes ao projeto de lei número 030 de 2022, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção no valor de R$ 37.507 para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer contábil número 026 de 2022 e parecer jurídico número 036 de 2022, favoráveis à tramitação do referido projeto de lei. Requerimento número 044 de 2022, o qual requer inclusão em regime de urgência especial do projeto de lei, com pareceres das comissões permanentes apresentados de forma verbal. Moção número 004 de 2022, de autoria dos vereadores João Marcos Macedo Silveira, Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Reinaldo dos Reis Silva e Wilde Welles de Oliveira, de congratulação e aplausos ao senhor Humberto Coelho de Melo, em forma de reconhecimento pelo belíssimo trabalho como diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Avançado Piuí. Relatório número 005 de 2022, de autoria dos vereadores Shirley Elaine Gonçalves Faria e João Marcos Macedo Silveira, referente ao procedimento número 004 de 2022, requerimentos de informações / documentos ao chefe do Poder Executivo, pontos de embarque e desembarque dos alunos e trajetos realizados pelos ônibus escolares. Relatório número 006 de 2022, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, referente ao procedimento número 010 de 2022, requerimento de informações / documentos ao chefe do Poder Executivo, viagens realizadas pelo Serviço de Transportes fora do domicílio. Ofício número 10 de 2022, de autoria da contadora do SAAI de Piuí, senhora Patrícia Ferreiro Sátiro, a qual encaminha a documentação orçamentária e financeira relativa ao mês de abril de 2022. Ofício número 112 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha o projeto de lei número 031 de 2022, que dispõe sobre a antecipação de 50% do 13º salário aos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas da administração direta municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e da outras providências. Ofício número 113 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz,
o qual encaminha o projeto de lei número 032 de 2022, que dispõe sobre autorização para doação ao município de Capitólio, Minas Gerais, e da outras providências. Ofício número 116 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha o projeto de lei número 033 de 2022, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção no valor de R$ 168 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Ofício de autoria do técnico em agropecuária, senhor Sérgio Marcelino Silva, o qual encaminha relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural, no qual são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater MG e os resultados alcançados no ano de 2021. Ofício número 150 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, o qual encaminha ao chefe do Poder Executivo o requerimento número 042 de 2022, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, aprovado em única discussão e votação, no qual requer que sejam encaminhadas informações referentes às progressões e pagamentos aos servidores da educação concursados no cargo PEB 2. Ofício número 151 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, o qual encaminha ao ex-servidor do SAAI de Piuí, senhor Odécio da Silva Melo, cópia de ofício número 037 de 2022, de 13 de maio do corrente ano, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI Piuí, enviado em resposta ao ofício número 112 de 2022 desta presidência, em atendimento a requerimento protocolizado nesta casa em 19 de abril de 2022. Ofício número 152 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, o qual encaminha a ex-servidora do SAAI de Piuí, senhora Maria das Graças Ferreira Barros Goulart, cópia do ofício número 037 de 2022, de 13 de maio do corrente ano, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI Piuí, enviado em resposta ao ofício número 112 de 2022 dessa presidência, em atendimento a requerimento protocolizado nesta casa em 19 de abril de 2022. Ofício número 153 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, o qual encaminha ao chefe do Poder Executivo cópia do CD contendo denúncia de autoria do senhor Urutal Osvaldo da Costa Neto, recebida por meio da Tribuna Livre na 15ª sessão ordinária para análise e esclarecimentos. Portaria número 015, de 17 de maio de 2022, que dispõe sobre a designação de avaliadores para a prova prática, processo seletivo para cargo de motorista, edital número 01 de 2022 e da outras providências. Edital de convocação para a 16ª sessão ordinária. Peço, secretário, faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Cumprimento o senhor, os demais colegas, ao público que nos assiste, público presente, aos servidores e assessores desta casa. Em primeiro momento, senhor presidente, eu gostaria de compartilhar com o senhor que eu estive recebendo algumas imagens em relação à limpeza urbana na rua Chico Guerra. Os moradores vieram me informar a necessidade de intervenção em relação ao setor de limpeza urbana
e inclusive também ao setor, Carlinhos, de fiscalização do município, porque, segundo eles, existem vários entulhos de construção ao longo da rua que acabam obstruindo a passagem do local e contribuindo também para o aparecimento de muito animal peçonhento no local, que vem, né, de certa forma, expondo e colocando em perigo a população que ali vive. No bairro Vila Grinim também, gostaria de pedir uma atenção especial em relação à limpeza urbana, principalmente na rua, né, na Rua 8, que não é mais a Rua 8, na verdade é a Rua Daniel Ponciano, que foi nomeada pelo BOI, né? E nessa rua nós encontramos parte de uma vegetação que vem tomando conta, né, da rua para o lado de dentro da via, né? Então eu estive até com o Dr. Paulo recentemente, estive colocando para ele a possibilidade. Ali nós temos uma área de reserva de APP, né, de preservação permanente, solicitando a ele, de repente, que estenda o cercamento da rua até onde ele foi feito ali, até o ponto mais alto da Rua Daniel Ponciano, para que a gente não tenha transtorno em relação à questão da vegetação, senhor presidente. Nós sabemos que ali, até por se tratar, né, de um local onde nós temos ali a passagem de água numa ponte, onde a gente tem área de vegetação, precisa, né, de uma melhor preservação. Então pedimos esse cercamento, né, nas encostas da Rua Daniel Ponciano, para não causar tanto transtorno em relação a essa questão. E o segundo, senhor presidente, né, nós encaminhamos, reforçando um ofício, né, ao coronel Erlon, né, Erlon Dias, né, que é o tenente, que é o coronel, desculpe, né, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros. Inclusive, ele havia firmado um compromisso, né, quando a gente ali esteve, que esse ano estaria repassando ao município de Piuí a ABTS. A ABTS é a viatura que a gente fala, aquela viatura do Corpo de Bombeiro que apaga fogo, né? Que é própria para salvamento e para combate ao incêndio. E também alguns barcos, né, Fabinho, que depois, na verdade, ele nos disse que poderia ser repassado alguns motores para poder melhorar a questão desses barcos que estão disponíveis, né, no nosso pelotão. Mas em conversa com o nosso pelotão, né, nós tivemos a informação que realmente precisam-se de novos barcos, porque hoje eles pegam uma área muito grande, abrangente, né, no Lago de Furnas, e algumas das embarcações acabam, de certa forma, atrapalhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Então eles precisam de um equipamento, de um material melhor para que possa ser feito esse resgate. E ficou firmado que durante esse ano, se tudo corresse bem, esse recurso, né, viria para a nossa cidade, tanto o caminhão quanto esses barcos, para atender o nosso pelotão local. Só recapitulando aqui, senhor presidente, a respeito, né, da Vila Grinim, o Dr. Paulo esteve também lá no gabinete, o Joselito, né, que é o assessor jurídico dessa casa, o senhor também esteve lá. Ele falou sobre a questão dos títulos de aforamento, né, que ainda existem muito ali no bairro. Algumas pessoas que ainda, né, Zé, possuem a propriedade, mas têm o título de aforamento, não conseguiu ainda escriturar o local, por ser um local, né, muitas vezes situado até numa área de risco, mas que ele estaria agora, através de uma empresa, né, prestando essa assistência para que essas pessoas possam ter o escrituramento, Carlinhos, dos seus imóveis, né, podendo ali ter em mãos essas escrituras que vai beneficiar o proprietário, né? Lembrando que ele disse ali para a gente que não há interesse no momento em permutar lotes, porque as pessoas nos perguntam muito sobre isso. Olha, meu lote está numa área de APP, meu lote está numa área de risco, então não há interesse do município no momento em fazer essa permuta, mas em regularizar as pessoas que já estão com esse título de aforamento e que não conseguiram fazer o registro das suas propriedades. Então é só isso, senhor presidente. Obrigado. Convido o vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, o público que nos acompanha nas redes sociais, Roseli Amorim, público presente na casa, pela assessoria jurídica. Senhor presidente, fiz uma indicação. Fiz a indicação número 168, 2022, sobre o Departamento de Meio Ambiente, é o Arthur, sobre realização de podas de árvores nas 3 ruas que eu fui procurado pelos moradores, na rua Tabelião Ovidio Arantes, 26,
Artéria de Almadal 175, Nova Esperança, e Capitão Parreira, número 31, no qual essas árvores são de grande porte e estão causando transtornos aos moradores, né? Estragando passeio, às vezes passa um caminhão, um gás, né? Então tá dando esses probleminha lá. Está encaminhando para o Arthur, né? O prefeito está encaminhando para o meio ambiente, ver se dentro da possibilidade que ele pode nos atender. E fazer também um ofício ao senhor presidente. A gente sabe que esse mês de junho agora comemora-se o Junho Vermelho, incentivando e conscientizando sobre a importância da doação de sangue. Aí eu estou fazendo essa indicação, se o senhor puder estar colocando uma faixa ali em frente à Câmara, né? A gente está incentivando e apoiando também as causas. A gente sempre vê aí o João, o pessoal, sempre falando aí e sabendo a importância, né, Carlen, que é a doação de sangue. Então, eu acho que o poder público tem que estar incentivando, né? Fica aqui tem uma... Eu acho que é o Departamento de Saúde também, nas escolas, né, Boi? Está fazendo uma cartilha, né, dos meses para levar para as crianças para estar incentivando Deus de novo. A gente sabe que a importância que é e que a doação de sangue salva vidas, né? Então fica aqui, eu fiz esse ofício para o senhor, presidente, para o prefeito também, para estar colocando no Departamento de Saúde, na Casa da Cultura, igual a gente sabe que sempre vem atendendo nossos pedidos aí, para estar fazendo mais esse apelo aí à população, a qual a importância é da doação de sangue. E também, agora, senhor presidente, fazer para o Departamento de Trânsito. Esse fim de semana eu fui procurado por moradores e também usuários que passam ali na Igreja de Santo Antônio, em volta da Igreja de Santo Antônio. Daí aconteceu um acidente nessa semana. Tem só uma placa de pare ali nos postes, no chão não tem, né? E a gente sabe da igreja ali, as pessoas vão, pessoas com criança, pessoas de idade. Solicitar o Departamento de Trânsito que faça um estudo ali em volta da igreja para estar sinalizando ali, né? Tendo mais uma sinalização ali para estar mais facilitando. Porque às vezes o usuário ali que vai trafegar na rua ali, ele passando ali, ele não conhece, né, Boi? Então fica meio difícil saber quem é a preferência, quem não é. Né? Até eu estava conversando com o Toninho também. Parece que ele falou que deu um probleminha na questão das tintas, está só esperando chegar, né, Boi? E assim, o mais rápido, se puder estar dando uma olhada lá. É só, senhor presidente? Pode deixar que a gente vai providenciar, sim, a faixa ali de fora, ali, Gilvan. Obrigado. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente. Senhor presidente, só para concluir a minha fala, não vou usar o meu tempo todo, não. É pouca pauta, né, disponível. Mas eu quero dizer para o senhor, primeiramente, agradecer o prefeito, né, o Dr. Paulo. Ele esteve enviando a equipe do setor de obras, Fabinho, lá no SAMU. Né? A gente sabe que o SAMU hoje é um imóvel locado pelo município, mas nós tínhamos alguns problemas em relação a algumas trincas no interior do estacionamento, lá, ali onde ficam as viaturas, e a gente estaciona o carro, né, ali dos colaboradores. Aí o Dr. Paulo encaminhou a equipe dele ali, né? A princípio, para concretar toda a área ficava num valor, para pavimentar, né? Pavimentar, quando eu digo pavimentar, fazer todo o asfaltamento da área interna, ficaria 3 vezes o valor que era gasto somente para poder fazer esse concretamento. Então, assim, o Dr. Paulo diz ele que está mobilizando a equipe dele, que vai fazer essa concretagem no interior, até para poder facilitar ali em relação aos veículos, porque como os veículos são pesados, com a passagem desses veículos está trincando. E quando dá de chover, cair ali alguma água, alguma umidade, está abrindo, né? O Fabinho já esteve ali e sabe que alguns pontos ali estão bem críticos em relação ao estacionamento da base. Lembrando que a gente tem um período de extensão maior do contrato ali, não há ainda uma sinalização do município, né, Zé, em construir uma base que venha atender essa finalidade, então nada melhor do que investir naquilo que nós já temos disponível. Segundo, parabenizar a Kátia e toda a equipe do serviço social da nossa cidade. Nós vemos acompanhando todo o trabalho que o serviço social vem desenvolvendo. Eu estive com o Carlinhos numa blitz que foi promovida na Praça Padre Alberico,
sobre a reflexão e a importância do dia 18, né, de maio, que fala sobre o combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Carlinho, eu recebi inúmeras mensagens relativas a essa ação que o município promoveu na cidade. Pessoas que relataram, né, terem sido vítimas de abuso e parabenizaram Fabinho, Gilvan, nobres vereadores, essa ação do município, inclusive endossaram para que esse trabalho seja feito a nível do educandário, para que esse trabalho seja feito, né, com mais amplitude na nossa cidade, porque algumas pessoas talvez omitem, sofrem o abuso, mas acaba omitindo a informação, acaba omitindo a denúncia, né? Então achei muito importante. A gente começou com um grupo pequeno, né, Carlinho, ali na praça, mas foi uma mobilização muito intensa, onde eu acredito que as pessoas puderam entender muito bem o recado. No outro dia a gente não pôde ir, mas eu acompanhei que o Gilvan esteve lá, né, juntamente também com a equipe do Conselho Tutelar. Então, assim, foi algo muito positivo promovido no município, né, uma vez que vem falando sobre as nossas crianças e adolescentes, que são uma pauta muito importante. Você quer falar, João? Só um minutinho. O Carlinho estava lá também, presente. Eu, Carlinho. Desculpa, viu, Carlinho? O Boi passou lá também, né? O Boi estava lá, viu? Então, assim, isso aí, João. Parabenizar a Kátia, né? A gente sabe do trabalho de assistência social e também a gente está junto com ela nessas campanhas aí. Eu acho que, igual eu falei, estender essas campanhas, né? Para estar mostrando a real situação, né? Teve até a apresentação do projeto lá, o Carlinho viu. Então, assim, fica aqui nossos parabéns ao Departamento de Assistência Social, ao CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, que mobilizou, Polícia Militar, né? Então, assim, foi muito bom, foi na quarta-feira, né? Então, assim, chamou atenção mesmo e eu acho que é isso mesmo, tem que mostrar e chamar atenção. Obrigado, João. Com certeza, Gilvan. E, assim, até ressaltar o trabalho, né, da Ana Flávia ali, como o Gilvan disse, CRAS, CREAS, né? A gente muitas vezes confunde esses nomes, mas a gente sabe que eles têm atuado, né, com muita efetividade aí no trabalho do município. Inclusive, no dia 18 de maio, eu passei um zap para a Kátia, né, e falei, olha, Kátia, a gente está vivendo um frio muito intenso, estamos preocupados, né, em relação à questão das temperaturas mais baixas, temos uma previsibilidade de quedas bruscas de temperatura. Existe alguma ação que vem sendo feita no município em relação aos moradores de rua? Aí a Kátia falou, olha, João, nós temos um trabalho que já é institucional do departamento, né? O CREAS ele já é mobilizado para poder atender a esse tipo de população. Embora Piuí, o nosso número de moradores de rua seja um número, né, bem menor, que nós temos algo em torno de 10 a 14 moradores de rua, né, um número muito baixo, que estão sendo assistidos pelo serviço social. E a Kátia disse, olha, vocês vereadores, né, podem acompanhar, porque nós vamos lançar esta campanha e informar através né, da parte institucional da prefeitura e também mobilizar a nossa sociedade em relação a essas doações que visam atender a essas pessoas em situação de rua e também em situação de vulnerabilidade social. Então, parabenizar a ela, inclusive hoje eu postei na minha rede social, ela já está com essa campanha em curso e nós estamos com a oportunidade de difundir esta campanha para auxiliar essas pessoas, né? Nós temos um problema crônico, a gente sabe que nós temos moradores de ruas que ora ficam na Feira Livre, ali perto da casa do Carlinho, muitas vezes no poliesportivo agora também, recentemente eles estavam por lá, e a gente sabe que o maior risco do morador de rua, infelizmente, é a situação de vulnerabilidade de dormir na rua e devido à baixa temperatura ele pode ter graves problemas de saúde, inclusive evoluir para a morte. Então, agradecer todo o empenho aí do CREAS, que vem trabalhando nesse sentido de assistenciar. Senhor presidente, eu estou aqui preparando em conjunto com os vereadores, né, o senhor, o Carlinho, o Fabinho, sobre a questão de um projeto, na verdade, de uma indicação, né, eu estou até em mãos com ela, para a possibilidade, senhor presidente, de um estudo, né, através do Poder Executivo, através da autarquia, né, de Piuí, para que todos os servidores públicos que estejam no atendimento ao público possam receber um treinamento
de Libras. A gente vê hoje se falando muito sobre acessibilidade, sobre inclusão, e nós temos a responsabilidade, senhor presidente, de garantir que isso seja feito. Na Casa Legislativa, é um projeto de 2018, o Astésio implantou nesta casa a tradução em Libras, né, Zé Wélio, durante as sessões ordinárias. Inclusive, hoje, né, o Christian não está aqui, mas todas as sessões ele vem trazendo as traduções em Libras. Nós vemos que o presidente, ou qualquer ministério do presidente, quando vai fazer um pronunciamento institucional, há numa janelinha lá embaixo fazendo a tradução em Libras. Ou seja, há uma importância muito grande dessa linguagem, né, que visa alcançar o surdo-mudo. E nós precisamos trazer isso para a Casa Legislativa, para os órgãos públicos da nossa cidade. Não é contratar pessoas que tenham esse treinamento, mas é treinar as pessoas que dão esse suporte ao público, trazendo a capacitação dessas pessoas para atenderem melhor o público de modo geral. Se nós tivermos uma pessoa que chegar aqui na Casa Legislativa, senhor presidente, e talvez tiver dificuldade em verbalizar devido à sua deficiência, nós não podemos ser excludentes a essa pessoa, nós não podemos orientar ela, retornar para o seu domicílio, ou vir com uma pessoa que possa acompanhá-la. Nós temos que ter capacidade para receber, Fabinho, essa pessoa na Casa Legislativa, e assim são nas escolas, nas ambulâncias, nos hospitais, assim também é na prefeitura, na autarquia, para garantir a inclusão. Nós estamos, né, no século XXI, nós estamos no ano de 2022 e a geração está falando sobre inclusão, sobre acessibilidade, tornar o diferente igual. Nós precisamos abrir a nossa cabeça em relação a isso, capacitar as pessoas que trabalham nessa finalidade para justamente prestar um atendimento digno a todos. Então, a acessibilidade começa com isso, com a capacitação. Precisamos nos capacitar, né? Quem sabe, senhor presidente, até o senhor permita que nós, vereadores, também estejamos incluídos nessa questão desse curso de Libras, justamente para que nós possamos fazer um atendimento cada vez mais abrangente da nossa população. No mais, muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, ao público que nos assiste nas redes sociais, público presente, Roseli Amorim da Onda Oeste, assessoria da casa. Senhor presidente, hoje nós demos uma voltinha, inclusive o senhor estava ocupado, não pôde acompanhar a gente. Nós estivemos lá no Canil, lá no Centro de Zoonoses. Eu queria que o Felipe passasse para nós. Nós estivemos lá hoje fazendo uma visita para ver a situação como que está e nos deparamos algumas reclamações que teve, né, em relação ao biodigestor que foi instalado lá. Ele está com um vazamento e ele está com um mau cheiro muito forte. Você pode ver nesse vídeo aí, ó. O mau cheiro aqui está insuportável. Mosca não tinha tanto não. Ele está retornando, ele não está comportando. Olha o que é mosca. A gente esteve lá com a Natiele Galdino, ela nos acompanhou. Então a gente queria pedir, né? A gente está fazendo aqui uma indicação. Tá insuportável o mau cheiro aqui. A indicação número 174, 2022, né? Para que o departamento responsável que pudesse dar um suporte para nós lá, né? Em melhorias nesse biodigestor, porque está complicado. Possível cercamento das baias, né? E, consequentemente, pintura e numeração das baias. E outras providências que estão precisando ser tomadas lá. A gente queria também parabenizar o prefeito, né, pelas baias que foram feitas, né, João Marcos? Tinha 30 baias, né? Isso, você me permite, Fábio, pela ordem? Tudo bem. Dizer que antigamente eles trabalhavam com um número reduzido de cães, né? E agora são mais de 50 cães assistenciados no canil. Então, assim, acaba que o maior aumento de número de dejetos ocasionou todo esse transtorno aí, né? Inclusive, havia uma resistência muito grande, né, Fabinho, por parte de proprietários em torno do local sobre a ida do canil para aquele local.
justamente, né, alegando a questão do mau cheiro. Então nós tivemos lá hoje, realmente, né, o biodigestor ele não comportou e acabou, né, saindo para fora, né? Ele está retornando, ele não está Isso, ele está comportando. retornando, né, dentro da capacidade. Então, o presidente, a gente pediria, né, que o departamento tomasse a providência mais rápido, porque quando foi transferido esse centro de zoonose, o canil, para lá, eu mesmo recebi vários questionamentos dos moradores, proprietários de imóveis lá, pela questão de haver um desconforto, perturbação, entendeu? Então, para evitar essas coisas, né, pelo menos esse mau cheiro que está mais complicado lá, né, João Marcos? A gente queria parabenizar aí o trabalho das meninas lá, na Tiele, toda a equipe, né, do canil, e agradecer ao prefeito, porque as baias lá, na época, lá onde era no antigo canil, era só 12 baias, né? Fora aquelas improvisadas no fundo. Hoje tem lá 30, está comportando mais de 50 cães. Tem baia lá que tem 3, às vezes 2, 3 cães, né? E, inclusive, vamos deixar aqui também, né, o João Marcos, para quem quiser adotar, já tem vários cães lá. Você vê que gracinha dos cachorros, né? Alguém quiser adotar, tem cães lá prontos para adoção. Fabinho, e lá pela ordem, né? Lá existe assim um projeto bem audacioso para o local, senhores vereadores, que eles assim almejam o cercamento do local, que existem hoje muitas doenças que são associadas, né, ao convívio desses animais. Eles vão para lá, acabam adoecendo justamente porque o animal chega doente, talvez convive um animal sadio com aquele doente, acaba adoecendo também. E é por isso, né, Fabinho, que eles não aceitam, né, o animal filhote, justamente por causa dessas doenças que são associadas, né? É porque eles não têm a vacina. Então, se você levar um animal filhote para lá, com tanto de doença, eles podem contaminar. Então, assim, esse cercamento seria na parte superior do local, para quê? Os cães que poderiam sair da baia serem soltos nesse espaço, que é um terreno lá, e evitar a contaminação. Senhor presidente, nós tivemos também hoje na rua Jacó Polcaro, ali na ponte do Córrego do Leôncio, queria que o Felipe passasse as fotos lá para nós também. Nós fomos solicitados para estar comparecendo lá. Ali na época do finado Marcinho, ele fez um calçamento de pedra. Só que devido a esse volume grande de chuva, o que aconteceu? Foi do Craide? Não foi do Marcinho, não? Eu acho que foi do Marcinho. Então, como se diz, fizeram esse recapeamento, colocaram as pedras, ficou muito bom. Só que devido ao volume de chuva, lá deu de dar erosão e desaterrou tudo. Então, assim, está tendo muita água empoçada lá, e a gente queria pedir, né, ao departamento para olhar, para fazer uma limpeza, fazer um recapeamento nisso ali, dar uma reestruturada nisso aí, para não ficar complicado lá, como está, né? Tem muita água empoçada lá, e o problema da dengue, como a gente está vendo por aí, lá não está fora de ter, como se diz, larvas e muita bagunça lá, para você ver como é que está todo o mato tomando conta. Fazer uma limpeza da Dom Pedro II até sair ali na ponte, né, do Córrego do Leão, só para você ver como é que essa água está empoçada. Então, assim, houve um estrago muito grande com o volume da água que passou por aí. Vou forçar o pedido do Fabinho aqui. Coincidência, hoje de manhã, eu estava passando por lá, tinha um grupo de pessoas lá em cima da ponte lá, e por coincidência eu passando, eles sugeriram a ideia, né, que pedisse a prefeitura para ir lá, dar uma analisada, mandar um técnico lá. A gente sabe que o trabalho da prefeitura é muito grande parte da cidade tem esse tipo de serviço para fazer, então a nossa missão como vereador, né, que é fiscalizadora, ajudar a prefeitura, né, ajudar os departamentos a levar ao conhecimento deles essa necessidade de passar por lá, fazer um estudo técnico lá e trazer aqueles vizinhos que pagam os seus impostos em dia, né, esse retorno que é muito importante, que é preservar, né, a saúde, né, a segurança, os arredores daquela casa. Inclusive tem até um policial que mora do lado lá, amigo da gente, ele me procurou também e pediu que a gente fizesse essa reivindicação junto ao prefeito, aos colegas vereadores aqui, desse apoio, para que a prefeitura pudesse dar um analisado com referências lá. Muito obrigado pela parte, companheiro. E também, senhor presidente, nós tivemos hoje ali na Morada do Sol
Até não passei para o Felipe as fotos, não, ele poderia ter passado, mas tudo bem. Na rua João Cavalhada, que leva o nome do nosso companheiro Wilde, é do pai dele, Aí não, Wilde. O ano passado a gente esteve lá, ela estava uma rua aberta e criando um transtorno devido à poeira. Nós chamamos o departamento responsável de obras, o Tadeu, para que tomasse uma providência, ver o que poderia ser feito lá. E hoje nós, por coincidência, estivemos lá hoje no bairro e passando lá perto. A gente queria aqui agradecer, quando a gente pede, a gente também tem que agradecer. Hoje já está em fase de asfaltamento da rua. Rede pluvial, rede de esgoto. Não, mas não acabou ainda não. Tá em fase. Falta meio fio, ainda falta uma camada para colocar. Está em fase de asfaltamento lá. Então, assim, a gente agradece também porque estava um transtorno, eu creio que na casa do nosso companheiro Wilde devia estar um poeirão danado. Graças a Deus, é isso aí. E também, parabenizar o executivo aí, hoje, passando, Carlinhos, lá pela Praça da Morada do Sol, onde está sendo instalada a academia lá, eles vão ampliar, já estão gramando para fazer a praça, fazer a pista de caminhada. Então, só para agradecer mesmo, e os moradores têm cobrado a gente, porque a obra deu uma parada, agora foi retomada para finalizar. No mais é só, senhor presidente, muito obrigado. Coisa muito boa, né? Academia é muito importante para a sociedade. Passaremos à ordem do dia. Matéria a seguir de autoria desse presidente. Entendimento ao artigo 18 do Regimento Interno. Quem pede direção dos trabalhos por membro da mesa diretora, que seja autor da matéria, passa a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Gilvan Antônio da Silva. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 024/2022, de autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, João Marco Macedo Silveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Reinaldo Reis Silva, Shirley Elane Gonçalves Faria, que institui semana de conscientização e combate ao bullying e dá outras providências. Coloca em segunda discussão o projeto de lei número 024/2022. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 024/2022. Aprovado por 7 votos e uma ausência. Retorna à direção dos trabalhos ao senhor presidente da Câmara, Reinaldo Reis Silva. Única discussão e votação do requerimento número 043/2022. De autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Marcos Macedo Silveira e José Wellington da Silva, os quais requerem a inclusão em regime de urgência especial do projeto de lei número 028/2022, autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recurso financeiro destinado a repasse de subvenção social e da outras providências, relativo ao CELP. Coloco em única discussão o requerimento 043/2022. Coloco em única votação o requerimento número 043/2022. Claro, aprovado por 7 votos e uma ausência. Justificado. Regimento interno, artigo 166, combinado com o artigo 62, inciso 3, permite a emissão de pareceres verbais quando a matéria for incluída em regime de urgência especial. Sem devida aprovação do requerimento, solicita a manifestação das comissões permanentes. Peço ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Marcos Macedo Silveira,
que se manifeste sobre o projeto de lei número 028/2022. Em análise do projeto de lei número 028 de 2022 e seguindo os termos constantes dos pareceres contábil e jurídico, manifesto favoravelmente à tramitação do referido projeto, em razão de sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa, bem como no que se refere aos aspectos orçamentário e financeiro. Solicito os votos dos demais membros das comissões. Que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Carlos Leonel de Oliveira. Pelas conclusões. Vice-presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões. Voto dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões. Vice-presidente João Antônio da Silva. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa do projeto de lei número 028/2022. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamentos. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela necessidade financeira e orçamentária do projeto de lei número 028/2022. Peço ao relator da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, que se manifeste sobre o projeto de lei número 028/2022. Em análise do projeto de lei número 028 de 2022 e dos termos constantes dos pareceres contábil e jurídico, os quais foram pela legalidade e constitucionalidade na matéria tratada do referido projeto, voto de forma favorável à sua tramitação. Solicito os votos dos demais membros da comissão. Se forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Se não forem, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Presidente José Wellington da Silva. Pelas conclusões. Vice-presidente João Marcos Macedo Silveira. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela tramitação regular do projeto de lei número 028/2022. Única discussão e votação do projeto de lei número 028/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recurso financeiro destinado a repasse de subvenção social e da outras providências relativa à CELP. Coloco em única discussão o projeto de lei número 028/2022. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Dizer aqui, né, que esse trabalho, né, a gente fica muito feliz de ver hoje o poder público ele dando um aporte, né, uma ajuda maior aos nossos estudantes, né. Estiveram lá o Zé Wellington, a Shirley, mas eles tiveram a liberdade, né, de procurar cada um de nós com as suas opiniões, com as suas sugestões, inclusive, né, trazendo até a gente o conhecimento e a realidade dos municípios vizinhos que haviam concedido, né, uma isenção, né, de pagamento a esses estudantes, trazendo essa realidade ao nosso conhecimento, e nós nos mobilizamos, né? Inclusive eu tenho vários amigos que são estudantes, e eu acho que é muito plausível o poder público auxiliar essas pessoas em relação a essa questão. Então, dizer que a gente se sente muito feliz, né? A gente sabe que hoje o município de Piuí ele não consegue abranger 100% da totalidade, né, Zé Wellington, como foi informado a vocês, disponibilizar gratuitamente, mas já um aporte, né, muito grande para quem precisa, né, uma ajuda muito grande para quem precisa, né? Então, assim, a gente se sente, né, muito feliz em estar votando aí esse projeto, aprovando e tendo a certeza aí que eles serão auxiliados. Coloco em única votação o projeto de lei
número 028/2022. Declaro aprovado por 6 votos favoráveis, um voto contrário e uma ausência. Justificado. O vereador Fábio parece que votou contrário, né, Fábio? Mas, na realidade, mesmo você queria votar a favor. Única discussão e votação do requerimento número 045/2022. Autoria dos vereadores Carlão Anel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Marcos Macedo Silveira e José Wellington da Silva, os quais requerem a inclusão em regime de urgência especial, projeto de lei número 029/2022. Autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com os sindicatos produtores rurais de Piuí, de outras providências, relativa à 41ª Exposição Agropecuária de Piuí. Coloco em única discussão requerimento 043/2022. Peraí. Coloco em única votação requerimento número 043/2022. Declaro aprovado por 7 votos e uma ausência. Regimento interno no artigo 166, combinado com o artigo 62, inciso 3, permite a emissão de pareceres verbais na matéria for incluída em regime de urgência especial. Assim, devido à aprovação do requerimento, solicito manifestação das comissões permanentes. Peço ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Marcos Macedo Silveira, que se manifeste sobre o projeto de lei número 029/2022. Em análise ao projeto de lei número 029 de 2022 e seguindo os termos constantes dos pareceres contábil e jurídico, manifesto favoravelmente à tramitação do referido projeto, em razão da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa, bem como no que se refere aos aspectos orçamentário e financeiro. Solicito os votos dos demais membros das comissões. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Carlos Leonel de Oliveira. Pelas conclusões. Vice-presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões. Voto dos membros das comissões de Finanças e Orçamento. Presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões. Vice-presidente João Antônio da Silva. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa o projeto de lei número 029/2022. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento, por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela admissibilidade financeira e orçamentária do projeto de lei número 029/2022. Esse é o relator da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, que se manifesta sobre o projeto de lei número 029/2022. Em análise do projeto de lei número 029/2022 e dos termos constantes dos pareceres contábil e jurídico, os quais foram, pela legalidade e constitucionalidade, na matéria tratada no referido projeto, voto de forma favorável à sua tramitação. Solicito os votos dos demais membros da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Presidente José Ueto da Silva. Pelas conclusões. Vice-presidente João Marcos Macedo Silveira. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela tramitação regular do projeto de lei número 029/2022. Única discussão e votação do projeto de lei número 029/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí e dar outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Relativa à 41ª Exposição Agropecuária de Piuí. Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto, senhor presidente, a gente até hoje eu vim ter meia caráter para votar esse projeto, porque eu acho que ele queria parabenizar aqui o executivo por estar destinando esse repasse ao sindicato devido a essa festa que acontece em julho. E assim, a gente que está envolvido nessa festa e sabe como que ela funciona nos bastidores, a gente sabe a importância desse repasse, porque é um dia que é destinado, né, portão aberto ao público, e a população de Piuí, eles contam os dias para o ano que vem, o dia da nossa festa. Então é uma festa esperada, é uma festa que é reconhecida não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, né? E a gente sabe da importância, porque hoje, na dificuldade que o pessoal está, esse portão aberto ele vai favorecer a muitas pessoas que não têm condições de pagar para entrar. Então a gente sabe desse repasse aí, inclusive esse repasse ele nem é para cobrir toda a despesa, porque a gente está lá dentro junto, acompanha, o valor lá é bem mais alto, né? Mas o prefeito deu um aumento relativo aos anos anteriores, que vai dar um suporte. Aos poucos vai chegando nos eixos. Então a gente tem que agradecer ao executivo, né, nessa parceria para favorecer essa festa à população da nossa cidade. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Também quero acrescentar aqui a fala do vereador, do Fabinho, por tudo que ele falou. E a gente sabe que essa festa é uma festa tradicional, onde que ela gera muito emprego aqui, renda para o município. Então, o executivo, né, a Câmara, dando essa contribuição, participando junto com o sindicato rural, né, o produtor rural, ela é muito importante. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre aí buscando essas parcerias, e uma parceria para o sindicato, hoje, nesse momento, como o Fabinho próprio disse, quanto tempo já, né, que está aí sem um evento, a população em casa, esperando esse momento, até para descontrair um pouco a crise financeira que nós estamos vivendo hoje aí, né? A gente vê aí com tudo, com a pandemia, a gente vê aí com essa guerra aumentando
todos os preços, os valores de tudo. Então, é muito bem-vindo e eu acho que o Executivo, o Legislativo, tem que andar de braço dado com o Sindicato Rural. E eu acho que é uma parceria super justa. Na discussão, coloca em única discussão o projeto de lei, já foi discutido. Eu também gostaria de parabenizar também o Dr. Paulo, executivo, e o Tiago, né? Também o Tiago que está lá na presidência do sindicato, né? A gente sabe que o Tiago faz uma festa bem feita, igual o Júnior falou. Já são 2 anos, né, sem a festa e a gente sabe que a população precisa de lazer. É uma oportunidade, né, para o pessoal ir lá divertir, que tem esse repasse aqui que vai ajudar um pouco o lazer da nossa população. Então, gostaria de parabenizar o Dr. Paulo e o Tiago e desejar, para você, já está ficando próximo a festa, né, mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, desejar uma excelente festa para todos os cidadãos de Piuí e região. Presidente, e ressaltar, né, com todo o cuidado possível, né? Vou baixar a Rosângela aqui por alguns momentos, né, mas a gente ainda precisa ter todo o cuidado necessário, né? As coisas estão voltando aí, muitas coisas a todo vapor, mas a gente ainda precisa ter essa consciência porque, infelizmente, Piuí voltou a ter índices em relação ao número de Covid na nossa cidade, né? Dizer ao senhor, né, que eu não costumo muitas vezes participar, né, assim, ativamente do evento, mas tenho o maior respeito e eu acredito que para o público, né, de modo geral, é um evento que visa agregar bastante, Fabinho, né, até pelo aquilo que você nos relata, nos conta e a gente sabe o empenho, o engajamento que você tem. Dizer, senhor presidente, que trago aqui, né, a essa tribuna de discussão apenas um relato que me deixou um pouco triste, né? O senhor, na oportunidade, né, quando esteve agora recentemente participando de um evento, até me foge a memória sobre a questão do nome desse evento, mas assim não houve muita referenciação em relação à Câmara Municipal, né, na feira, né, de agronegócio. Houve ali a convocação de todos os poderes do município e o senhor estava ali presente e faltou um pouco aí desse reconhecimento com o Poder Legislativo, que é a casa aonde aprova e chega esse projeto de lei para ser discutido e para ser pautado, né? Então, assim, aonde o Poder Legislativo ele vai, né, nós temos que ter esse reconhecimento e esse respeito. Aonde o vereador está, ele é a autoridade representante do povo diante da população. Então, isso foi uma coisa, assim, tristemente, né? É um desabafo que eu trago a essa tribuna, né? E, senhor presidente, eu não sou de ficar calado, não. Entendeu? As coisas que acontecem, muitas coisas a gente engole nessa vida, mas outras coisas a gente tem que trazer para fora até para que as pessoas possam melhorar, né? O Carlinho quer falar também. Só para reforçar a sua fala aí, a gente tem notado, né, mesmo antes da gente ocupar aqui a posição de vereador, a gente tem notado que as cidades, principalmente cidades pequenas, né, do nível de Piuí, não há um reconhecimento, não no que diz respeito à pessoa dos vereadores, mas da Casa Legislativa. Então é importante que os chefes de autoridades aí, de associações, sindicatos, tenham um reconhecimento maior com relação ao Poder Legislativo, não com relação às pessoas que estão aqui representando, que cada qual tem a sua humildade, tem o seu caráter, o seu respeito pelo cidadão, mas o poder, tanto o executivo como o legislativo e o judiciário, tem que ser respeitado em nome da Constituição, não é em nome de mim, de você, de um representante, não. Com todo respeito, né, a todas as entidades, nós sabemos com relação ao que o nosso amigo está falando aqui, é um lapso por parte da diretoria, que eles até nos procurou lá na hora, mas não é coisa nem de estar trazendo preocupação com relação a eles. Mas a gente vê isso em muitas cidades pequenas, o descaso do poder legislativo. Eu acho que tem que ser reconhecido o respeito ao poder, não às pessoas só que representam, porque nós temos a nossa humildade com relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo senhor presidente. Também aqui está prestando também, como o Boi falou, o Fabinho, né? Agradecer aqui o executivo que olhou com carinho essa atenção do parque. A gente sabe, né, que é uma festa tradicional na cidade,
gera emprego, é a cultura da cidade, né, Boi? A gente sabe que é uma das melhores festas de Minas Gerais. Então, ao sindicato também, né, na pessoa do Tiá e toda a diretoria, o Eduardo Guerra, todos os diretores lá do parque, fica aqui então também nosso agradecimento, né, Boi? Que a gente sabe que está em pandemia, igual o senhor presidente falou, muitas pessoas às vezes têm só a quinta-feira para estar indo no show, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de saber que Prefeitura, Câmara e Sindicato estão caminhando junto. Então fica aqui o nosso agradecimento e parabenizando a todos também, né? Fica aqui o nosso voto de uma boa festa, com cautela, com segurança, e vamos junto aí, né, Boi? Ô, presidente, rapidinho aqui. Boa noite a todos. E deixar o João Marcos falar que tem que puxar a orelha mesmo. Entendeu? Isso aí eu acho que foi falha, né, Carlinhos? Eu não estava lá não, cheguei depois. Mas tem que ser reconhecido mesmo. Isso aí não pode deixar não. Entendeu? Porque agora, né, principalmente ficou 2 anos sem, né, festa. Agora, se Deus quiser, vai ser uma festa muito bonita. Sempre foi, né? Mas tem que falar assim. Você está certinho. Tem que valorizar nosso trabalho aqui da Câmara, porque nós estamos trabalhando mesmo, né? Então é só isso aí, só para complementar. O senhor presidente, só complementando aqui, ô Zé, eu acho que assim, você é muito sensato nas suas falas, né? A gente conversa muito, até ali no plenarinho mesmo, sobre essas questões, e a gente sabe da importância cultural que esse evento é para a nossa cidade. Inclusive, vocês atravessaram um momento muito difícil, né? Digo vocês porque nós não estávamos aqui na legislatura passada, mas assim, de conviver com o enfrentamento de uma pandemia tão cruel, aonde parte dos recursos, né, tiveram que ser alocados para outras finalidades essas de saúde, né, e que gerou até mesmo naquele momento uma certa incompreensão, né, de ter que entender que esses recursos na saúde eram mais importantes para aquele momento pela vivência da pandemia. Mas assim, até te cumprimentar, eu não falo aqui, não é contra sindicato, contra a diretoria, contra nada disso. Eu estou dizendo assim, todo local onde o Poder Legislativo estiver, seja qualquer vereador, ele é um representante da população e ele tem, né, o direito de ser respeitado como autoridade constituída que foi. Então, muitas vezes a gente chama o representante do Poder Executivo e, por sinal, o doutor Paulo foi um dos, né, o nosso presidente, se ele tiver a liberdade de falar sobre isso, foi, se não um dos, mas o único que fez referência ao Poder Legislativo. O único. Ou seja, nós precisamos, no hasteamento da bandeira, ter, né, presente ali o nosso presidente da Câmara, que representa um poder hoje, né, de uma autonomia e de uma certa relevância na nossa comunidade. Complementando aí só a sua fala aí, a gente deixa aqui aberto um voto de respeito ao nosso prefeito pelo reconhecimento que ele tem com o vereador em qualquer lugar, na rua, nos lugares que a gente passa. Ele sempre postou de um modo elegante, né, respeitando, com certeza, todas as autoridades da nossa cidade. Em especial, fala da casa, com a facilidade que ele tem de lembrar, durante todas as festas, todos os movimentos que existem da prefeitura, ele tem uma facilidade danada de falar o nome de todos os 9 vereadores sem gaguejar. Quer dizer, isso mostra um respeito, mostra a fineza, né, que ele tem pela Câmara de Vereadores. Não pelo lado pessoal, que, como eu já disse, cada qual sabe o seu valor, mas pelo respeito que ele tem pelo Poder Legislativo. Então, parabéns a ele e a todos que reconhecem a nossa casa como Poder Legislativo, não só aqui na nossa cidade, mas no Brasil inteiro, com certeza, né? Muito obrigado, presidente. A gente, na roda de agronegócio, que a gente foi convidado como presidente, né, e como representante dos 8 vereadores que são vocês, e também representante da sociedade. A gente foi lá como representante do povo de vocês. Assim, ficou um pouco de, talvez, não contrariedade, mas acho que deixou um pouco a desejar lá o parque, né, com o nosso poder, porque, igual o Carlinhos falou, é um poder que tem que ser respeitado. E assim, o teatro, talvez na correria, né, para organizar essa festa aí, talvez tenha passado assim, batido, despercebido, aqui, de ter colocado nosso poder lá também, nas honrarias lá, mas a gente orienta, né, que nas próximas festas, né,
próximo presidente seja convidado e seja também representante ali do povo, né, seja reconhecido. A gente ficou um pouco, na hora, em tese, a gente fica um pouco, fala, mas o poder, a gente veio aqui representar o poder legislativo, representar o povo e os 8 vereadores da casa, que a gente foi lá representando o povo e vocês, e o poder não foi reconhecido. Mas a gente entende e nas próximas festas eles se organizem, né, e convide lá os vereadores e o presidente para que também possam ter as aberturas, as honrarias lá na festa. Presidente, a festa agora da exposição, isso já pode ser reparado, vamos dizer, esse erro, né, do parque. Eu acredito que depois dessas condenações de todos os vereadores, provavelmente o Poder Legislativo vai ter seu espaço na abertura da exposição. Coloco em única votação o projeto de lei número 029/2022. Declaro aprovado por 7 votos e 1 ausência. Única discussão e votação do requerimento no 044/2022. De autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Marcos Macedo Silveira e José Ueto da Silva, os quais requerem a inclusão no regime de urgência especial do projeto de lei número 030/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção no valor de R$ 37.507 para a Santa Casa de Misericórdia Piuí, da outras providências. Coloco em única discussão o requerimento número 044/2022. Coloco em única votação o requerimento número 044/2022. Declaro aprovado por 7 votos e 1 ausência. Regimento interno, com o artigo 166, combinado com o artigo 62, inciso 3, permite a emissão de pareceres verbais quando a matéria foi incluída em regime de urgência especial. Assim, devido à aprovação do requerimento, solicita a manifestação das comissões permanentes. Peço ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Marcos Macedo Silveira, que se manifesta sobre o projeto de lei número 030/2022. Em análise do projeto de lei número 030 de 2022 e seguindo os termos constantes dos pareceres contábil e jurídico, manifesto favoravelmente a tramitação do referido projeto, em razão de sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa, bem como no que se refere aos aspectos orçamentário e financeiro. Solicito os votos dos demais membros das comissões. Se forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Carlos Leonel de Oliveira. Pelas conclusões. Vice-presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões. Voto dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões. Vice-presidente João Antônio da Silva. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa do projeto de lei número 030/2022. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela admissibilidade financeira e orçamentária do projeto de lei número 030/2022.
Peço ao relator da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, que se manifeste sobre o projeto de lei número 030/2022. Em análise do projeto de lei número 030/2022 e dos termos constantes dos pareceres contábil e jurídico, os quais foram pela legalidade e constitucionalidade da matéria tratada no referido projeto, voto de forma favorável à tramitação. Solicito os votos dos demais membros da comissão. Se forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Presidente José Wellington da Silva. Pelas conclusões. Vice-presidente João Marcos Macedo Silveira. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela tramitação regular do projeto de lei número 030/2022. Única discussão e votação do projeto de lei número 030/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção no valor de R$ 37.507 para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Coloco em única discussão o projeto de lei número 030/2022. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, eu gostaria de trazer aqui, né, que muitas vezes a gente recebe questionamentos por parte de muitos integrantes da população, né? Pessoas que questionam sobre o atendimento, pessoas que questionam sobre a parte estrutural do nosso pronto-socorro. Inclusive, nós estivemos ali para poder acompanhar de perto, né? Nós pudemos presenciar algumas luminárias queimadas. A pintura ela já está um pouco mais desgastada para o ambiente de saúde, né? Teve um período recente, não sei falar se foi trocado, mas havia também danificação no bebedouro interno, né, do local de ambiente de saúde. Então nós queríamos agradecer, né, o nosso prefeito, né, porque assim, o município ele já tem uma pactuação através, né, de uma subvenção, no qual ele repassa mensalmente, né, à instituição algo em torno de R$ 395 mil pela manutenção dos serviços prestados na rede de urgência e emergência do município. Esses 37 mil, ele chega para melhorar a estrutura física da unidade, né? Dentre pintura, modificações que precisam ser feitas na unidade. E a gente sabe que a visita que nós fizemos ali, né, inclusive, assim, embora tenha sido interpretada por algumas pessoas como uma maneira de pressionar os médicos ao atendimento, não foi esse o nosso objetivo. Nós temos o nosso papel fiscal no município, nós temos atividade fiscalizadora e nós estivemos ali para dialogar com a população, ouvindo também o lado daquele que está aguardando na ponta o atendimento. Inclusive, né, tivemos diversas reuniões com a doutora Amanda, está aqui o Carlinho, que sempre vai lá, o Fabinho, né, o senhor também, senhor presidente, passando sobre a questão do fluxo, né, sobre o grande contingente, né, inclusive recentemente a Rosângela teve apresentando um gráfico aonde se estimou que o pronto-socorro da nossa cidade atende por cerca de 60 a 80 pessoas a cada 12 horas de plantão. Nós sabemos que existiu uma grande insatisfação por parte dos médicos, porque realmente o contingente de pessoas estava bem acentuado pelaquilo que poderia ser ofertado da mão de obra, porque o recurso ele é finito, ele é limitado, a mão de obra está cada vez mais difícil por causa dos valores baixos de plantão. E, inclusive, chegou a uma negociação, entrou um projeto de lei nessa casa no dia 20/5, uma pactuação dos municípios da nossa região, aonde o município de Piuí, né, ele está pactuado, né, Zelito, com o valor de 168 mil para garantir esse reajuste no valor que será pago ao plantão médico, né, que antes estava um pouco defasado, mas agora conseguiram melhorar um pouco
com essa ingestão de dinheiro que vem por parte do município, do Poder Executivo Municipal. Já vou te conceder, Carlinhos, dentre as cobranças que a gente fez, senhor presidente, nobres vereadores, a gente falava sobre a questão do fluxo, sobre a questão de direcionar o paciente à unidade correta que ele deveria ser atendido, porque, senhores, cerca de 53 pessoas na pesquisa que nós tivemos acesso procuram o pronto-socorro da nossa cidade e são pacientes triados como azul e verde, com a cor azul e verde. Ou seja, são pacientes que não são a nível de urgência e emergência. Poderiam ter os seus problemas resolvidos a nível da atenção primária do município, que seriam as ESFs aí, né? As 11 unidades que nós temos espalhadas pelas regionalizações da nossa cidade. Falamos também sobre a questão da melhoria do plantão médico, e não só do plantão médico, mas também de ter ali, né, a melhoria da assistência. Porque não adianta, talvez, só colocar o médico se a gente não tem o enfermeiro, o técnico, para poder fazer o trabalho. Então, nós precisamos, né, de um melhor dimensionamento da equipe como um todo. E, além disso, nós falamos que estávamos muito preocupados, porque na porta de entrada as pessoas estavam cada vez menos tolerantes. Pessoas quebrando cadeira, pessoas jogando utensílios da área de saúde, revoltados por aguardar o período para serem atendidos. Então a gente disse assim, olha, seria interessante, de repente, uma parceria com o Poder Executivo para colocar um segurança, Zé Wélio, mas não um segurança para bater no povo, né? Porque talvez a pessoa olhe e fale assim, ó, colocou alguém lá que vai me descer o cacete. Não, é alguém que possa, né, intervir com o diálogo na hora certa e saber proteger a equipe de saúde. Porque, infelizmente, se a gente pegar a realidade de grandes centros por aí, tem demorado, sim, o atendimento de saúde. Mas nós temos que garantir a integridade daqueles que estão prestando o atendimento. Então, nós ficamos felizes porque a Santa Casa hoje, né, através dessas visitas, dessas reuniões, a gente vem acompanhando um aporte maior do Poder Executivo em relação à nossa Santa Casa. Melhorando o pronto-socorro, nós temos uma qualidade de dignificar a nossa população. Inclusive, para terminar, senhor presidente, hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que me questionava. Ah, João, mas por que a gente espera lá, de repente, a madrugada inteira para ser atendido, né? E não é atendido, a gente acaba saindo de lá sem o devido atendimento ou espera 4 ou 5 horas para receber um atendimento. Aí eu fui explicar para a pessoa que nós estamos num processo, né, onde o nosso prefeito, a gestão da Santa Casa estão querendo melhorar essa questão de atendimento, para que o cidadão, né, de bem, a pessoa da comunidade, ela possa ser respeitada com dignidade. E a melhor melhoria que a Santa Casa pode fazer, na minha opinião, é o que eles já vêm implementando agora esse mês. Começaram o trabalho agora, esse mês, com maior afinco. Humanização. Gente, não existe nenhuma terapia que cure melhor o paciente do que um acolhimento humanizado. Seja na UBS, seja na Santa Casa, seja em qualquer instituição de saúde. Se você é capaz de acolher bem uma pessoa no seu momento de dor, ela pode até estar precisando do atendimento, mas cerca de 50% você já consegue amenizar a questão da dor. Finalizando, né, agora o paciente ele tem um fluxo, Carlinhos, para onde ele deve ir. Antigamente você chegava no PSF, e vou usar PSF porque as pessoas entendem melhor, Zé, a pessoa chegava no PSF, né, não tinha médico ou qualquer outra coisa, era orientada a procurar o hospital. Ó, vá para o hospital, né? Ou ia para uma situação de PSF, o PSF estava cheio demais, ela ia para o hospital, e isso acarretava uma sobrecarga hospitalar. Hoje, né, existe um direcionamento, nós voltamos a ter esse direcionamento. Até foi falado sobre a questão de ter 3 médicos, mas estão tentando, porque não estão conseguindo contratar profissionais. Nós estamos com dificuldade em todas as esferas. Nós estamos 2 dias ali no SAMU, que a gente não tem médico para poder prestar assistência. Nós estamos também nas UBSs do nosso município com dificuldade do profissional médico, e no hospital não é diferente. Tem lugares hoje que paga melhor para esse profissional, ele não vai deixar de ganhar melhor de repente,
para poder, né, Carlinhos, se sujeitar a uma rotina que ele vai ganhar um pouco mais, assim, um valor menor, né? Então, assim, a gente pede, né, uma melhoria por parte da gestão e o entendimento por parte da população. A gente vai chegar no eixo, eu acredito que com fé em Deus e trabalho, né, Gilvan, a gente vai melhorar a situação para ter um atendimento digno, porque a nossa parte está sendo feita. Tem gente que para e fala assim, o que vocês, vereador, estão fazendo? Falei, nós estamos fazendo a nossa obrigação. E a nossa obrigação é fiscalizar, dialogar, e o poder público também tem feito a dele. Mas aí, quando eu olho para cá, eu vejo que alguém precisa fazer mais o seu papel, né? Precisamos de uma participação maior da população para que os interesses coletivos sejam mais relevantes no nosso meio. Pode falar, Carlos. Você já falou. Só para te parabenizar, né, te cumprimentar pela sua fala aí, que você falou representando todos os vereadores aí nesse momento, não tem muito mais a dizer não, mas só complementar que a função do vereador, nós 9 estamos aqui para cumprir, né, o que não é permitido cada vereador fazer. Então eu tenho notado, cada vereador tem feito seu papel, tem procurado, né, buscar resultado, defender os direitos, né, do povo, né, e proceder aqui como deve. Um edil fazer o trabalho que está fazendo, né? Todos os edis aqui trabalham com carinho, procurando defender os direitos, né, da população e mostrando essa qualidade. Então, como você disse agora mesmo aqui, o papel fundamental do vereador é buscar, fiscalizar. Às vezes a gente chega em algum lugar, a pessoa acha que a gente está chegando para dar palpite onde não é, faz referência, o vereador não tem cabedales, né, como se diz, para poder dar palpite no hospital, onde tem saúde e tal. Então, estamos ali para analisar, fiscalizar e cumprimentou o prefeito que todas as vezes que a gente vai nesses lugares, a gente leva a demanda para ele e ele tem atendido com carinho e trazido resultado. A exemplo agora do pronto-socorro, né, que nós visitamos lá, e ele está reconhecendo a necessidade de colaborar mais, buscar mais resultado para dar um atendimento melhor à população que ele procura. Muito obrigado. Melhor, senhor presidente. Só complementando o que o Carlinho e o João Marcos falou, esse repasse em 37.500, né, João, que vai ser para a reforma lá, já são 385 mil por mês que a prefeitura repassa, e também vai ser ainda 168 mil, que ainda vai ser dividido até no final do ano também, Carlinho, né? Então, em 4 parcelas, né, Zé? Então, somando tudo, passa de 400 mil. Então, aquele dia que a gente fez a visita lá, em momento algum, a gente foi lá para causar tumulto nem prejudicar, né, Fabinho? Nós fomos lá, várias pessoas pediram e também até ver a situação, como estava. Realmente a gente viu. Então, assim, o que mandar para cá que for de bem para a população, eu tenho certeza que os 9 vereadores, né, Boi, vão sempre estar ajudando, porque a gente sabe que aquele problema do pronto-socorro ali é um problema antigo e a gente sabe que precisa de ser feito. É igual a gente estava lá, o Carlinho, o Fabinho, o João veio, não teve oportunidade dos outros ir, que você estava viajando. Você viu lá uma mãe com uma criança no colo há mais de 3 horas lá, não foi, João? Passou para nós? Tinha nem uma maca para deitar uma criança no pronto-socorro. Então, assim, a gente está indo, questão de ajudar, em momento algum prejudicar. E também é o que o João falou, essa questão de humanização. Porque a gente sabe que o médico está esforçando, os enfermeiros estão ali esforçando, até desgastado, a gente sabe que já vem sofrendo há mais de 2 anos com essa pandemia, não é fácil. Chega uma ambulância de um SAMU, chega um bombeiro, o estresse é muito alto ali. Então, assim, a gente sabe o empenho que está sendo feito. Mas a gente pede encarecidamente humanização. Porque eu acho que a maioria das partes, igual o João falou, só de você chegar, abordar a pessoa, conversar, você já alivia muita coisa. É o que chega para nós diariamente. Então, assim, mais uma vez a gente agradece aí o Executivo, por já foi solicitado isso, que está precisando de reforma, atendeu aí, já está mandando esse valor de 37.500, somando mais de 400 mil. Então, assim, eu acho que agora é contrapartida da Santa Casa fazer essa parte, igual o João Marcos falou, está orientando, está encaminhando o que for da Santa Casa, a Santa Casa atender, que a gente reconhece também, que às vezes vai uma coisa que possa ser resolvida no PSF, que resolva no PSF, essa conscientização. E, mais uma vez, humanização, que eu acho que é isso que precisa. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pelo que eu vejo, né, cumprimentar mais uma vez o prefeito aqui, a gente vê o pessoal da Santa Casa, né, as mudanças que a Santa Casa vem fazendo dia a dia. Num período curto aí, foram feitas várias mudanças, buscando melhor atendimento.
a nossa população. E isso está acontecendo. E ver aí esse apoio, essa parceria da prefeitura, dos vereadores, ver aí o prefeito apoiando, ajudando, fazendo esse repasse para essas mudanças para acontecer, para dar mais qualidade nos atendimentos. Isso a gente tem que agradecer mesmo, a gente fica muito feliz. E mais uma vez agradecer ao Dr. Paulo, né, que não mede esforços aí para atender a Piuí, para atender a nossa comunidade, e ainda mais na área da saúde. Então, eu também gostaria aqui, quero deixar gravado aqui, os cumprimentos do prefeito, a diretoria da Santa Casa, pelas mudanças, buscando aí, né, melhor qualidade. Sobe. Coloco em única votação o projeto de lei número 030/2022. Declaro aprovado por 7 votos e 1 ausência. Justificado. Matéria a seguir, autoria desse presidente. Atendimento ao artigo 18 do Regimento Interno, em pé a direção dos trabalhos por membro da mesa diretora, seja autor da matéria, passa a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Gilvan Antônio da Silva. Única discussão e votação de moção número 004/2022, de autoria dos vereadores Reinaldo Reis Silva, João Marco Macedo Silveira, Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Wilde Wes de Oliveira, de congratulação e aplauso ao senhor Humberto Coelho de Melo, em forma de reconhecimento pelo belíssimo trabalho como diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Avançado Piuí. Coloca em única discussão a moção número 004/2022. Pela ordem, senhor presidente. Parabenizar, né? Inclusive, essa foi uma autoria conjunta, né? Que teve a participação, né? E muito empenho também do vereador Wilde. A gente reconhece, né, todo o esforço do Humberto, né? O Humberto é um profissional, é um mestre de ensino muito conceituado, um diretor que vem fazendo um trabalho, né, bem em foco dentro do campus aqui da nossa cidade. Prova disso a gente teve recentemente agora, né, ali no lançamento do cursinho pré-vestibular no auditório do IFMG, que reuniu ali os alunos, no qual nós tivemos o privilégio, o prazer, né, de entregar o material na mão desses alunos. Lembrando, né, senhor presidente, que essa Casa Legislativa trouxe aqui, por unanimidade, aprovou a destinação desse recurso orçamentário que possibilitou a realização desse cursinho. A gente saudou também ali, né, o Fernando, que já foi vereador e foi inclusive presidente desta casa, né, colecionando inúmeros mandatos, que foi um daqueles que abriu a porta para esse cursinho pré-vestibular do IFMG, esteve ali conosco também nesse momento de honraria, e nós ficamos muito felizes de ver o trabalho, né, do Humberto ali, né, do professor Vinícius, e parabenizar o Humberto hoje por tudo que vem sendo feito dentro do campo, pelo que ele contribuiu para a Piuí dentro da sua história. No momento de pandemia, o IFMG foi fundamental, né, justamente na questão de desenvolver, Carlinhos, aquelas máscaras protetoras, né, face shield. Quantos face shields eles desenvolveram e ofertaram para a população produtiva da nossa cidade, então nós ficamos orgulhosos com tudo isso. E lembrando, né, que eles estão contribuindo muito para o setor de educação da nossa cidade. Também gostaria de parabenizar o Humberto, né, e o Vinícius, que a gente, como o vereador João Marcos falou, a gente foi lá na entrega do material, e o projeto foi votado aqui por unanimidade, né, todos os vereadores, e aquilo ali eu ainda comentei com o Zé Leto, assessor jurídico aqui da Câmara. É um fato que vale a pena a política. O projeto daquilo ali vale a pena a gente participar. É um ato, um fato que vale a pena a gente estar aqui na política e participar dele. A gente sente
muito feliz com a realização daquele projeto lá da faculdade, do cursinho de vestibular lá. Coloque em única votação a moção número 004/2022. Aprovado por 7 votos e uma ausência justificada. Retorna à direção dos trabalhos ao senhor presidente da Câmara, Reinaldo dos Reis Silva. Peço ao secretário que faça chamar dos inscritos para fazer uso da palavra. Não há inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário que faça chamar dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Senhor presidente, queria só justificar aqui, na minha votação, né, do projeto aí 028/2022, relativo ao repasse da CELP, o botãozinho aqui do sim e do não é muito perto um do outro, e eu olhei aqui e não tinha apertado, eu fui apertar aqui sem olhar aqui, olhando lá, ver se dava certo, apertei o não. Foi um erro meu, eu não tinha o porquê de votar contra esse projeto, porque vocês mais do que ninguém sabem o tanto que a gente tem reunido com o prefeito, cobrando essa ajuda, né, aos estudantes. Inclusive minha sobrinha faz parte, né, ela também vai, e eu tenho muitas pessoas que são amigas minhas, que estudam, que usam desse transporte. A gente não tinha um porquê votar contra. Então a gente está aqui à disposição, não só deles, como da população inteira. Eu creio que não só eu, como os demais colegas vereadores, para estar lutando, né, pelo direito e por melhorias para cada um deles. No mais é só, muito obrigado. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Senhor presidente, eu quero até levantar essa questão, né, do Fabinho, o que aconteceu agora. A gente sabe muito bem, presidente, da parte da legalidade de uma reunião e tudo mais. Mas já houve caso, presidente, que aconteceu a mesma coisa e já voltou e fez uma nova votação, né? Eu acho que você, como presidente, poderia rever essa situação. Por quê? Não que o Fabinho votou contra. Aconteceu porque o aparelho, às vezes, ele entra, ele dá alguns piques aqui, ele para de funcionar. A gente tem que ter o auxílio aqui do Felipe. Começa a piscar aqui, às vezes, muito próximo. Então, a gente sabe muito bem que o Fabinho, ele é a favor. E isso deixa o vereador constrangido, né? Ele teve que, no final da reunião, se justificar, né? Pode, às vezes, ter uma má interpretação na comunidade, perante aos alunos. Então, eu acho que poderia rever essa situação, presidente, porque já houve, repito aqui, já houve esse tipo de votação. O Zé Hélio está aqui, né, que pode confirmar isso, o Felipe está aqui, e que voltou, fez uma nova votação. Não quer dizer que o Fabinho foi ali e falou, eu sou contra, votou contra, depois ele pensou, né, e não, eu quero votar de novo. Não, nós estamos aqui uma equipe, nós somos vereadores, e eu acho que essa situação a gente tem que rever ela. A gente sabe das partes da legalidade, mas uma situação dessa, eu acho que tem que rever, tem que estudar. Por quê? Da mesma forma que aconteceu com o Fabinho, pode acontecer com qualquer um de nós. E às vezes, não é porque a gente não está vendo, não. Porque às vezes acontece, por estar muito próximo aqui, de pular alguma coisa nesse sentido aqui, e a gente, né, votar contra como aconteceu. E só levar essa questão, presidente, para você analisar direitinho, para não deixar isso acontecer novamente da forma que aconteceu. Senhor presidente, muito obrigado, viu? Eu tenho certeza que está constando em ata, né, o voto não dele, mas vai haver também na ata um justificativo embaixo, que foi um erro. Porque se não houvesse essa justificativa, ficaria parecendo que ele votou contra. Mas como vai haver justificativa, com certeza, porque na ata vai constar isso que está pedindo aqui para constar, então vai tirar essa dúvida. Mas, reforçando a palavra do vereador lá, o Júnior, analisar. É claro que o departamento jurídico está aqui, tem a parte técnica para ser analisado. Nós não somos técnicos, não temos conhecimento, né, para poder bater martelo com relação a isso.
Mas não custa, se no passado houve já essa ratificação, quem sabe pode ser protocolado de novo, para nas próximas reuniões, outro momento que isso acontecer, ter o momento de ratificar. Senhor presidente, também só o Boi comentou aqui, a gente sabe, esse sistema tem hora que ele fala mesmo, a gente conhece o Fabinho, sabe da índole dele, sabe que ele não votou por querer. A gente sabe que a certeza dele era votar favorável. E isso é igual o Boi comentou, para o vereador é importante, porque não deixa de ficar um pouco chato. A gente sabe, todo mundo sabe que é a intenção. O Fabinho está aí junto com as causas aí, está do lado da população. A gente nem pensa em passar na cabeça da gente que ele não ia votar contra. A gente sabe quem que é o Fabinho. Então, rever com o jurídico, né? O Zé está aí, o Boi, o Will também já teve, tem experiência e pode estar falando para nós, e o jurídico. Se puder votar ou de forma verbal ou de forma presencial, para o Fabinho dar o voto dele. Porque se não tiver condições, consciata. Mas o bom é ter a participação dele. Né, Fabinho? Presidente, já aconteceu, agora mesmo, nessa reunião nossa. De você começa a votar e dá um plano aqui no computador aqui e ser verbal. Aconteceu na reunião nossa aqui. E foi verbal, você entendeu? Alguns iniciaram a votação, mas porém depois deu o problema e foi verbal. Já aconteceu isso, não sei se vocês lembram. Acho que depois o jurídico podia olhar para nós, né? Sim, ué. Isso. Senhor presidente, eu acho que, assim, minha opinião, né? Eu acho que ele poderia trazer para a gente essa explicação depois que terminasse a reunião. É porque, assim, já foi proferida a votação, a gente sabe da índole do Fabinho. Quem quiser mal interpretar ele vai fazer isso da maneira mais errônea possível, porque você pega aqui, grava uma parte do seu discurso que você fez aqui, joga na rede, porque tem gente que nem você falando eles não vão entender, né? Mas aí você decifra, né? E se precisar for até desenha para essas pessoas, para que eles possam ver, né, a integridade do seu caráter. Porque eu acredito, você veio aqui para poder votar assim, foi um erro que aconteceu, poderia acontecer com qualquer um, né? E quem tem para poder falar mal, vai falar mal de qualquer jeito. E podia rever isso aí para as próximas reuniões, né? E senhor presidente, posso só fazer uma colocação? Aproveitando o gancho aqui, a fala do Boi, né? O Gilvan falou aqui muito bem, né? Deixando bem claro aqui, né? Nós não estamos falando hora nenhuma contra gestão e administração de hospital, né? Hora nenhuma. Nós estamos falando do pronto-socorro que compete ao município, né? As transformações, as mudanças, o que vem sendo feito no operacional da Santa Casa estão de parabéns. Nós estamos falando com aquilo que a população tem trazido até nós e que eu acho que é interessante, é salutável da amizade, é isso. É você saber reconhecer, né, os ganhos, aquilo que tem que ser mudado. A gente reconhece que a Amanda e toda a equipe dela, assim como o Wilson, todos ali trouxeram uma grande mudança para a Santa Casa, né, a nível estrutural. A gente vê hoje uma qualidade melhor, uma estrutura melhor, mas a nível do pronto-socorro a gente vem sempre pleiteando melhorias, que é onde nós, vereadores, devemos estar intensos em fiscalização. Uma vez que o município, né, Gilvan, ali tem profissionais, e o Gilvan falou muito bem, merecem o nosso respeito. Profissionais, pessoas que trabalham na recepção, estão dando o seu máximo e muitas vezes convivem com muita ingratidão de pessoas que até mesmo falam palavras de baixo escalão contra eles, que muitas vezes deferem coisas que machucam, né, a integridade deles, e eles estão ali trabalhando, exercendo o papel deles, logicamente recebendo o seu salário, que não é muito, né, muitas vezes muito pouco, mas fazendo o seu trabalho com muito contentamento e alegria. Ô João, só rapidinho, senhor presidente, é isso mesmo, a gente está vendo as mudanças que a Santa Casa vem fazendo, né? A gente já viu uma grande mudança, uma melhora, sabe do esforço, a doutora Amanda, o Wilson, né? Toda vez que a gente precisa, né? Eles dão as informações, buscam as melhorias. Agora há pouco tempo foi inaugurado aquele espaço lá, os vereadores foram lá, a gente viu tanto que melhorou. Então, assim, a gente está aqui para ajudar, de forma alguma prejudicar. Pode sempre contar com a gente.
A gente vai estudar, né, para as próximas, com relação a essa votação aí que o Júnior falou, todos falaram aí. Vamos estudar, né, dentro da legalidade, para ver se ocorrer erro, né, para a gente volta, se a gente tem como, dentro da legalidade, voltar e fazer novamente. Pode deixar que durante a semana aí a gente vai estar estudando aí. E, Fabinho, a gente sabe, né, também, né, Foi como você vem trabalhando pela comunidade. Foi como o Júnior falou na questão que vamos supor que eu teria pensado em votar contra e pensado e depois em corrigir. Não foi, porque na hora que eu apertei, tá gravado na sessão aí, na hora que eu apertei eu já vi que eu errei. Eu já falei que eu errei, acho que eu apertei errado. Então assim, foi um erro meu de apertar, porque o botãozinho é um do lado do outro, na tela, então assim, eu por apertar próximo ao vermelho, eu acabei apertando não, mas não foi a intenção de votar contra em momento algum. A maioria dos estudantes sabe disso, que eu me dispus a solicitar uma reunião com o prefeito, mas logo em seguida o Zé esteve lá com a Shirley, já reuniu, já resolveu, né, Zé? Já está valendo. Eu acho que todo mundo tem que ter união e estar junto para poder ajudar, que acho que os meninos merecem. A gente até acha que merecia até mais, né, Zé? Mas é um passo de cada vez. Quem sabe nas próximas a gente consegue melhorar mais e conseguir o que o município de Pimenta se dispôs, que foi uma promessa do prefeito de lá, do nosso companheiro Giovanni, né, de dar um ônibus de graça. Quem sabe nós não consegue, o Dr. Paulo está no final do mandato. Então vamos lutar para isso, se Deus quiser. A gente sabe da sua luta, né, em prol dos estudantes. Todo mundo tem a consciência que você queria votar a favor, mas infelizmente você apertou na tecla errada. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Feliz semana a todos. Vamos todos com Deus.